Seja bem-vindo, meu caro aluno. Vamos estar resolvendo mais uma questão de Física 3 referente ao conteúdo de circuitos elétricos. Vamos lá. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 40 watts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 20 watts. Quando a corrente que atravessa for igual a 4 A, a DDP em volts nos seus terminais serão de... Então a gente primeiramente tem que saber o que ela quer no comando da questão. Te recomendo sempre, quando estiver fazendo a questão na tua prova, no teu concurso, na tua faculdade, na tua escola, marcar o que ela quer. Aqui ele quer saber referente a DDP. DDP é a mesma coisa que volts, tá? Volts, DDP, força eletromotriz são a mesma coisa, tá? Se pedir referente à questão de circuitos elétricos. Eu vou fazer de duas formas essa questão. Primeira forma, vou usar a fórmula que é VRI. V que ri. Lembrando que o V simboliza a tensão, o R a resistência e o I a corrente. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 40 watts. Ele fala que é 40 watts. Atravessando por uma corrente elétrica de 20 watts. Então a gente vai ter que calcular o R. Primeiramente, porque o R ele não vai ter alteração. E quando a gente calcular esse R, a gente vai usar na segunda parte da questão. Então vamos calculá-lo. Lembrando, 0 de um lado, 0 de outro. O que eu posso fazer? Posso cortar. 2, 4. O 4 é divisível por 2? É. Então eu posso fazer o que? Eu posso dividir ele. Posso simplificar. Aqui vai ficar valendo 2. E aqui vai ficar valendo 1. Então a gente já considera que R é igual a 2 ohms. Calculamos o valor de R. Agora a gente precisa calcular o que? Calcular o valor da DDP. Como que a gente faz? Continuando a questão. V igual a RI. O V a gente vai encontrar. O R a gente vai... Sabemos que é 2, que calculamos anteriormente aqui. E o I é a corrente que passa aqui. Então vamos colocar, multiplicar por 4. 2 vezes 4, 8. 8 volts é a resposta da questão. Show? Primeira tentativa de resolver. Agora vamos tentar resolver a questão pela segunda tentativa. Professor, eu não me recordo como resolver essa questão, porque eu não lembro da fórmula do VRI. Fazer usando alguma propriedade matemática? Tem sim, meu caro aluno. Você pode usar a regra de 3. Essa questão, ela combina com a linha de raciocínio de uma regra de 3. Eu vou te mostrar como se resolve. Uma dica para vocês que eu sempre falo nos vídeos: antes de olhar a resolução, tenta fazer a questão. Assim você também vai amadurecendo a tua linha de raciocínio e você vai melhorando em relação ao conteúdo. Vamos lá, vamos tentar fazer referente à regra de 3. Ele fala ali que é 40 volts a potência. Perfeito? E atravessa uma corrente de 20 amperes. Quando a corrente que atravessa for igual a 4 amperes, então ele quer saber a tensão que passa quando atravessa uma corrente de 4 amperes. Então a gente chama aqui de X. Tá? Outra linha de raciocínio a gente tem que lembrar: o V e o A, eles são uma propriedades proporcionais. São diretamente proporcionais ou inversamente? Eles são diretamente. Por quê? Quanto mais eu aumento a tensão, mais a corrente ela aumenta. Professor, como eu tenho alguma propriedade que eu possa lembrar disso? Tenha. Olha a fórmula do VRI. A gente pode ver que eles estão aqui, na mesma medida. Então, se eu aumento a corrente,
eu aumento a tensão. Um exemplo de uma grandeza inversamente proporcional, o R e o I. Porque o R e o I, eles são que inversamente. Você pode olhar aqui, ó, que eles estão multiplicando. Olha. Quando essas propriedades aqui se multiplicam na forma, fique atento que pode ser inversamente, tá? Inversamente, como que essa questão aqui. Quanto mais eu aumento a resistência, o que acontece com a corrente? Mais ela diminui, tá? Então, lembre-se também dessa propriedade que tem na regra de 3. Como base, você pode lembrar da fórmula VRI. Se não lembrar, usa a aplicação da matemática. Muitas questões da física tem como resolver com matemática, tá? É só você prestar atenção. Então, fazemos aqui a multiplicação cruzada. 20x é igual a 4 vezes 40, 160. Vamos aqui, ó, aprender a regra da simplificação. Um zero de um lado, um zero de outro. O que eu posso fazer? Pode cortar, meu caro aluno. Na tabuada de 2, tem 16? Tem, meu caro aluno. Então, aqui vira 1. E aqui vira quanto? Vira 8. Então, x é igual a 8. Que foi a mesma coisa que a gente descobriu. Que é a mesma coisa que 8 volts. Tá? Dê um like, compartilha. Tenta resolver a questão de novo para tu tá sempre assimilando os conceitos e as propriedades. E bons estudos. Um abraço.